Agora passaria a palavra ao Sr. Ministro Aldo Rebelo, a quem saúdo e peço que, de alguma forma, nos ilustre com a sua intervenção e agradeço o livro que acaba de me presentear, O Quinto Movimento. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, professor Carlos Blanco, meu querido amigo e multiministro Raul Jugman. Parabéns pela sua exposição, minhas senhoras e meus senhores. A reflexão sobre a relação entre as Forças Armadas e a democracia exige que o tema seja abordado como parte da presença das Forças Armadas num cenário mais amplo, que é a própria história da humanidade, a própria construção das nações, não apenas a construção política, a construção física, a construção material, a construção espiritual. Muitas vezes eu me ponho a pensar porque o primeiro grande historiador da humanidade, conhecido como o pai da história, o Heródoto, não dedicou sua obra a descrever o pensamento dos filósofos, não dedicou sua obra a descrever o estado das artes em geral. Heródoto dedicou sua obra ao soldado, à guerra. As biografias que apresenta são a dos reis e generais persas, Ciro, Dário, Xerxes, ou os militares gregos, heróis da resistência contra o Império Persa. Heródoto descreve os feitos do Milcíades, do Aristides, do Temístocles. E a única mulher presente é também uma guerreira, Artemísia. O segundo grande historiador, de certa forma discípulo de Heródoto, Tucídides, também não se dedicou a descrever os feitos helênicos no campo das artes, da filosofia, mas sim também dedicou sua obra à guerra entre Atenas e Esparta. Qualquer analista criterioso vai pensar duas vezes sobre quem foi mais responsável pela perpetuação da civilização helênica, Alexandre com seus exércitos ou Aristóteles, que foi seu preceptor. Quem se perpetuou mais na imagem do mundo? Quem estendeu mais as fronteiras do helenismo? Foi um guerreiro, Alexandre, ou foi um filósofo? De Cartago, o que é que restou? Uma potência que rivalizava com Roma, mas a única coisa que restou de Cartago foi o seu principal general, Aníbal. Não se tem notícia de um filósofo, de um historiador, de um literato, de um poeta cartaginês. Cartago ficou para a história pelo seu mais brilhante soldado, que foi Aníbal. Mesmo Roma, o seu imperador mais conhecido foi o seu principal soldado, Júlio César. Ninguém estendeu mais as fronteiras do Império Romano do que Júlio César, que além de imperador foi também o grande soldado de sua época. E depois nós tivemos aqui, no período mais recente da história, os Estados Unidos não batizaram a sua capital com o nome de um filósofo, de um escritor, batizaram com o nome do comandante da sua guerra de libertação, Washington. Seu primeiro presidente, seu principal estadista, o principal nome da história da América.
também um soldado. Aqui não, na América do Sul, foi Simão Bolívar, que era um erudito, era um homem de letras, era um iluminista, mas foi nos campos de batalha que Simão Bolívar perpetuou o seu nome na história, também como general e como soldado. Um pequeno país da Ásia, o Vietnã, deve a sua independência de duas potências coloniais, da França e dos Estados Unidos. Claro que a liderança de Ho Chi Minh, mas também ao brilhante general Giap, que conduziu os guerrilheiros vietnamitas na luta contra a França e contra os Estados Unidos. O Brasil, evidentemente, não escapa a esse destino da história. A presença do soldado envolvido por um paradoxo, porque ao mesmo tempo ele é o responsável pelas maiores glórias das suas nações, mas também pelas maiores tragédias. É responsável por construir nações e também por destruí-las. Esse é o paradoxo das instituições armadas. E o Brasil deve boa parte da sua construção, da sua história, da sua unidade, às suas instituições armadas. Nós consideramos fundadores das nossas Forças Armadas o comandante de um exército de escravo liberto, Henrique Dias, o negro Henrique Dias, um comandante do exército de índios, o índio Poti, e os mestiços, ou os mazombos brancos, André Vidal de Negreiros, que expulsaram os holandeses do Nordeste, lá da terra do nosso querido ministro Raul Jungmann. O Brasil, quando escolheu ser um só, e não várias pátrias, deveu esse feito aos seus soldados, a um índio soldado, a um negro soldado e a um senhor de engenho soldado. Eles que combateram nos Guararapes para expulsar os holandeses. Depois nós tivemos a nossa independência, a liderança de Dom Pedro, do patriarca, mas foram os soldados, entre eles um inglês, um almirante inglês contratado, e outros remanescentes das forças napoleônicas que travaram a guerra da independência pelo Brasil, que não tinha exército, já que o exército era o exército do Império Colonial, era o exército português. Nós improvisamos esse exército. Depois o Brasil enfrentou guerras civis simultâneas. A unidade do Brasil depois da independência foi uma epopeia, foi um feito. Enquanto o Império Colonial Espanhol gerou 19 países, o Império Colonial Português conseguiu manter um único país, o Brasil. A Espanha dividida se refletiu na sua colônia dividida. Portugal unitário criou um país único lá no hemisfério sul. Mas isso também teve um custo. Nós enfrentamos, num determinado momento, 4 guerras civis simultâneas. Uma no Rio Grande do Sul, os farrapos, outra na Bahia, a Sabinada, outra no Maranhão, a Balaiada, e outra na sua terra, exatamente. E outra no Pará, a Cabanagem. 4 guerras civis simultâneas e violentíssimas, que foram debeladas pelo Exército e pela Marinha, que eram as únicas instituições no Brasil que tinham alguma noção da unidade do país, frente aos caudilhos regionais que queriam as suas próprias repúblicas. E embora a república fosse o estado da arte das aspirações democráticas, a percepção dos nossos estadistas era de que a monarquia era o único caminho capaz de garantir a unidade do Brasil e do território do Brasil. Em seguida, nós tivemos, como um grande momento, que foi a libertação dos escravos, a participação do Exército.
foi uma posição decisiva do Exército para a abolição da escravidão. Os mesmos oficiais que em seguida proclamaram a República, com 2 heróis da Guerra do Paraguai, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, um o proclamador e o outro o consolidador da República. Foi a presença das Forças Armadas a influenciar esses 2 grandes acontecimentos da nossa história: a abolição da escravidão e, em seguida, a República. Em 30, quando o Brasil conheceu seu momento sublime, luminoso, que foi a era Vargas, Vargas chegou ao poder por um movimento militar, dirigido por o futuro general Góes Monteiro, conhecido como o condestável do Estado Novo. Portanto, nós podemos dizer que no Brasil as Forças Armadas acumularam uma dupla missão, uma dupla tarefa, uma dupla função: a defesa do país e a construção do país. Eu sei que esse raciocínio no Brasil incomoda muita gente. É como se isso projetasse uma influência das Forças Armadas na nossa história que setores democráticos e progressistas talvez não desejem. Mas o desejo não pode suplantar a verdade da história. E a verdade é que essa influência é muito grande. E as Forças Armadas acumularam essa dupla missão. E essa missão foi científica, foi tecnológica. As Forças Armadas fizeram os primeiros computadores brasileiros, as Forças Armadas dirigem o programa nuclear brasileiro, as Forças Armadas dirigem o programa espacial brasileiro. Acumulam essa função de construção nacional e social, estão presentes na Amazônia, socorre as populações indígenas, os ribeirinhos, os sertanejos do Nordeste durante a seca, recebem água numa operação pipa montada pelo Exército. Acumulam essa responsabilidade como força suplementar das ausências, das omissões e das deficiências do Estado brasileiro, em todos os aspectos da vida social, inclusive na política. Claro que essa influência política hoje é muito menor. Sobre isso aqui falou com muita propriedade e sabedoria o ministro Jungmann. Eu vou concordar com ele e não vou repetir o que ele disse. Concordo plenamente. Não existe esse risco. As Forças Armadas não desejam, não aspiram à tutela da nossa vida política ou institucional. Muitas vezes ela sofre tentações de terceiros, como aqui descreveu o ministro Jungmann, mas acho que não estão voltadas para qualquer pretensão, para qualquer aspiração de tutela, de intervenção. Creio que não. Hoje eu vejo muito mais em corporações civis, empoderadas, a tentação de substituir a política. No mundo antigo eram os deuses que decidiam o destino da humanidade. Os deuses foram substituídos pela política. A política passou a ser a atribuição do destino. E eu acho que hoje essas corporações empoderadas querem substituir a política, querem ser os deuses da modernidade, a substituir a política como atribuição do destino, a pretexto de que a política tem muitas deformidades, muita morbidez, muitas limitações, e essa meritocracia das corporações traria pureza para o destino humano. Portanto, minhas amigas e meus amigos, eu concluo dizendo que talvez ainda por muito tempo essas instituições militares, a quem muitas nações devem a sua independência, a quem muitos povos devem sua liberdade, a quem outros também devem momentos de tirania e de atrocidades, essas instituições, as Forças Armadas, conduzidas por esse paradoxo, provavelmente, nesse período da história, ainda não tenham muito o que influenciar
na vida das nações e na vida da humanidade. O que se trata para nós é de trabalhar para proteger as suas virtudes, as suas qualidades e para reduzir os riscos das suas manifestações impróprias, das suas manifestações nocivas, que estão sempre presentes também. Muito obrigado.